Boa noite, espíritos de luz aqui presentes. Agradeço novamente a presença de todos. E hoje trataremos de um assunto de suma importância para a evolução dos seres humanos. Muito já se foi dito sobre isso, mas pouco realmente absorvido. A questão de hoje é o julgamento. Os seres humanos, eu diria que uma das principais causas do bloqueio na evolução dos seres humanos, primeiramente seria a questão do ego, o egocentrismo. Se submeter ao ego é deixar que o poder, a busca do poder, a cobiça, o fato de querer sempre mais, vai bloqueando a ligação entre o ser humano e o ser crístico. Esse assunto trataremos em mais detalhes numa outra sessão. Talvez a segunda coisa que mais impeça a ligação entre o ser humano e o ser crístico são os julgamentos. Esta questão, além de bloquear esta comunicação, traz uma negatividade muito grande em relação a outros seres humanos. A comunicação com outros seres humanos. Isto está muito presente nos dias atuais. O fato de julgarmos as pessoas nos fazem emitir energias negativas para essas pessoas. Evidentemente, essas energias emitidas são devolvidas com uma intensidade, se não igual, às vezes até maior. Isso começa desde o berço, desde a relação entre mãe e filho, entre pai e filho, entre irmãos, enfim, relações dentro da família. Quando uma mãe, apesar de todo o amor que tem pelo filho, tenta protegê-lo, por trás desta ação existe um julgamento dizendo que o filho não tem condições de viver sem a proteção da mãe ou do pai. Na verdade, o que vemos nesta situação é a emanação de uma energia negativa para com o seu próprio filho. Nesse assunto, a natureza tem muito a nos ensinar. A tratativa dos animais, a tratativa dos pais e filhos no mundo animal tem muito a nos oferecer em termos de conhecimento. É comum, numa certa idade, os animais, como por exemplo os pássaros, os felinos, tratam de ensinar a liberdade para os filhos. Ensinar que é importante os filhos aprenderem a agir conforme a sua vida, ou seja, ser um indivíduo à parte de sua mãe ou de seu pai. Por que não temos essas mesmas ações, essas mesmas atitudes entre nós seres humanos? Evidentemente que é importante solidificar uma base de conduta, mas a partir do momento que esta base é solidificada, os filhos têm que aprender a caminhar com as próprias pernas. Os filhos têm que aprender a se virar no mundo. A superproteção dos pais é uma coisa tão prejudicial para os seus próprios filhos que, se os pais tivessem a consciência deste ato, jamais fariam. Jamais. Esta questão de superproteção vem crescendo mais e mais no mundo contemporâneo. E os pais estão criando filhos cada vez mais despreparados para o mundo lá fora. Tanto que esta questão vem levantando uma egrégora, ou seja, uma energia, um acúmulo de energia negativa para o mundo material como um todo. Esta questão é passível de nota, ou seja, é possível de se notar em todos os lugares do mundo, em todos os países, em todas as nações. Por isso, se forma uma grande egrégora de energia negativa para este planeta. Parece uma coisa pequena quando se leva em consideração as famílias mais próximas, as famílias dentro do seu núcleo familiar, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Mas isso vai muito além, e isso está prejudicando a energia do planeta Terra.
Isto se dá cada vez mais num grupo de pessoas que deveria liderar a nova era. Num grande grupo de pessoas cujos filhos são os que chamam de índigo ou cristais, que deveriam preparar os seus filhos para liderarem a nova geração, a nova era. Por isso é que neste grupo de pessoas que em sua infância foram mimadas e que tiveram todas as suas vontades atendidas, é que hoje temos adultos fracoides, adultos despreparados. Essas crianças cristais, crianças índigos, crianças com outras denominações que têm uma importante missão de liderar a nova era, já estão despreparadas por conta de toda essa superproteção. É importante que este grupo de trabalho, estes espíritos de luz, façam com que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível que estão na posição de pais, de líderes da nova era. Não só de pais, mas também das pessoas que vão lidar com estes adultos índigos, adultos cristais, que vão precisar fazer as devidas correções para que esta liderança não seja uma liderança em vão para o planeta Terra. Estamos encarando uma era sem precedentes por conta dessa questão. Em todas as outras gerações, em todas as outras épocas no planeta Terra, tivemos líderes muito duros, tivemos líderes com uma independência muito grande. O extremo oposto do que vemos hoje. E por conta deste exagero de independência, os líderes deixaram-se dominar pelo ego, porque não ouviam outras pessoas. Se achavam tão independentes, tão egocêntricos, que nenhuma opinião de qualquer que seja o ser humano era relevante ante tamanha grandeza do ego desses líderes. Porém, agora, depois de muito tempo, esta nova geração vem sendo penalizada por uma questão exatamente oposta, que seria a falta de independência. Ou seja, não conseguem tomar ações que deveriam ser tomadas por eles e não por outras pessoas. Espero que vocês entendam a importância desta mensagem. Caso estas correções não forem feitas, novamente o plano para o planeta Terra pode ser fracassado. Novamente, a evolução espiritual tão importante, tão desejada, pode vir a não ocorrer nesta geração. E aí, novos planos terão que ser traçados novamente pelos mestres ascensionados. Este é um dos fatores de extrema importância neste assunto que estamos levantando hoje sobre os julgamentos. Outra questão também importante, além da relação entre pais e filhos, é também entre irmãos. Aliás, diga-se de passagem, é muito importante mencionar a questão da relação entre os irmãos, porque aí também há um prejuízo muito grande em relação a julgamentos. Discorrendo um pouquinho mais sobre o assunto e ligando com o assunto relacionado à educação dos pais, é importante dizer que os pais não devem ter mais filhos do que se possa cuidar, tanto moralmente, quanto financeiramente, quanto espiritualmente. Quando se define no plano reencarnatório de uma pessoa que esta pessoa terá uma quantidade de filhos ou não terá filhos, existem motivos para isso. O que se vê é vários casais lutando contra o plano reencarnatório. Quando o plano reencarnatório diz que o casal, unido biologicamente, não pode ter filho, essa escolha foi minuciosamente feita pelo casal e com o auxílio de espíritos de luz por um motivo determinado. Quando esse casal, pelo livre-arbítrio,
decide ter filhos através de tratamentos disponíveis na medicina, indo contra as determinações do plano reencarnatório, coisas ruins podem acontecer. Novos karmas evidentemente serão criados por conta dessas coisas ruins. Isto é um fato negativo tanto para os pais quanto para os filhos, ok? Podemos entrar em maiores detalhes em uma outra sessão especificamente sobre esse assunto. Voltando à questão dos pais. Quando os pais têm uma quantidade de filhos maior do que suportada, maior do que a definida no plano reencarnatório, o que ocorre é uma disputa de energia entre os filhos. Digamos que o casal está biológica, espiritual e financeira e em vários outros aspectos, preparado para ter 2 filhos, e eles têm 3 filhos. O que ocorre é que o casal não tem energia suficiente para criar mais de 2 filhos. Nesta situação, o terceiro filho disputa as energias com os 2 filhos, porque ele precisa de energia para sobreviver. Desta forma, os irmãos vão crescer com a energia que deveria ser utilizada para 2. Existirá então um déficit de energia para esta família. E então, desde pequenos, os filhos vão aprender a lutar pela energia. Esta luta por energia afetará o caráter de cada uma dessas crianças quando adultas. Esses adultos vão continuar lutando por energia, que é como eles aprenderam a obter a energia. Portanto, a vida para esses 3 indivíduos será sempre lutar com outros seres humanos para que se tenha energia suficiente para ele. Esta luta por energia será cruel tanto para os 3 seres humanos como para todas as pessoas que conviverão com esses 3 seres humanos, pois todas essas pessoas vão também ter que aprender a lutar pelas suas energias, para não serem roubadas, por assim dizer. Extrapolando esta situação, podemos entender a consequência em um grupo grande de pessoas. E quando isso ocorre em várias famílias, podemos ter a dimensão da quantidade de pessoas que estarão lutando entre si para se obter a devida energia para a sua sobrevivência. Mestre Tanaka, estou sendo claro em minhas declarações? Mestre Tanaka responde: sim. Então, mencionamos 2 tipos de julgamentos, 2 tipos de trocas de energias que trazem consequências negativas para a Terra: a energia entre pais e filhos e a energia entre irmãos. Podemos mencionar também a energia entre casais. Quando 2 seres humanos se unem através do matrimônio, é de se esperar que as energias entre os 2 seres humanos seja compartilhada entre eles. Porém, o que vemos em alguns casais é um dominante que suga as energias do outro, causando um grande desequilíbrio entre o casal. Evidentemente, o dominado, para obter a sua energia, irá buscá-la em outras fontes. Daí, novamente, um exemplo de desequilíbrio energético. Quando falamos em termos de relacionamento no mundo corporativo, a questão também fica clara em relação às energias. Obviamente, neste caso, os dominantes são as pessoas que têm um nível hierárquico maior, e os dominados seriam seus subordinados. Evidentemente, a troca de energia sempre favorecerá ao dominante, e os dominados ficam com uma parte menor da energia. Novamente, verificamos um desequilíbrio. Esse desequilíbrio energético é que causa as doenças, é que causa as emoções negativas
é que causa os males do mundo. É necessária uma revisão na forma como os seres humanos lidam entre eles. É necessário um equilíbrio dentro da família que é fundamental, que é a base de tudo. Se há um equilíbrio dentro da família, os componentes desta família não precisarão obter energia fora do núcleo familiar. Se cada família tiver noção desses conhecimentos, o mundo mudará radicalmente. Portanto, o núcleo familiar é muito importante para a humanidade como um todo. Evidentemente que a partir do momento que os seres humanos aprenderem a obter essa energia, não a partir de um outro ser humano, mas de outras formas, como por exemplo, absorver a energia da natureza, essas questões também ficarão mais equilibradas. É importante saber que a energia faltante dentro de um núcleo familiar ou dentro de uma corporação pode sim ser obtida através da natureza. É para isto que foram criadas as coisas da natureza. Por exemplo, é evidente, é perceptível a energia emanada de uma floresta. Também é perceptível a energia emanada nos mares e em cachoeiras. Enfim, Deus fez a natureza de forma que o ser humano, a qualquer momento, pode se abastecer de energia nos elementos da natureza. Só que esta questão não é disseminada entre os seres humanos. Conforme mencionamos no início, uma forma de obtenção de energia é o próprio julgamento. Quando você se julga superior a uma determinada pessoa e essa pessoa é submetida ao seu ego, ela, sem saber se defender, gera uma perda de energia para a pessoa que tem o maior ego. Portanto, uma outra lição a ser levada para os seres humanos é que eles têm que saber se defender sobre os ataques energéticos de outros seres humanos. Portanto, neste assunto, há uma vasta quantidade de informações que devem ser absorvidas pelos seres humanos para que não haja mais essas trocas negativas de energias. As trocas de energias entre os seres humanos deve ser uma coisa benéfica para todos e não maléficas. Evidentemente, quando uma pessoa de bom grado oferece amor, carinho, uma palavra de conforto para uma outra pessoa, esta sim é uma doação de energia de uma forma positiva. E a energia doada de forma positiva nunca drena a quantidade de energia da pessoa que está doando. Traçando uma metáfora, como Jesus costumava fazer com seus discípulos, tomando como exemplo um copo d'água, quando a pessoa, imaginando que uma pessoa de bom coração doa sua energia para um necessitado, é como se fosse um copo d'água que está abastecendo um outro copo d'água. Porém, o primeiro copo d'água sempre recebe a água da natureza, ou seja, de Deus. Portanto, este copo sempre transbordará de água. Por mais que a água seja doada, este copo d'água sempre estará cheio de energia, pois a energia vinda de Deus é infinita. Portanto, nessa sessão, várias coisas importantes foram mencionadas para elevar o grau de energia da humanidade como um todo. Quando o ser humano tiver a informação que a energia necessária para a sua completude pode vir da natureza e não precisa vir de outro ser humano, as coisas tendem a mudar radicalmente no mundo. As diversidades ou divergências de ideias não serão mais motivos de, digamos, roubo de energia. Isto tudo deve ser começado. Os primeiros passos devem ser dados dentro da família, dentro do núcleo familiar. Pai e mãe devem saber equilibrar as energias da casa. E essas energias
devem ser doadas de maneira satisfatória para os seus filhos, para que seus filhos não precisem roubar energia fora do núcleo familiar. E desta forma, entre amigos ou entre colegas de trabalho, também não será mais necessário este desequilíbrio de energias, este roubo de energias, a tomada indevida de energias, pois todos estarão equilibrados. É importante mencionar que as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que oram, que têm a fé no ser crístico, sempre serão abastecidas de energia. É isso que Deus quis quando nos criou à sua imagem e semelhança. É que todos os seres humanos pudessem receber energia do ser crístico. Porém, por uma série de questões históricas, o vínculo entre o ser crístico e o ser humano é cada vez menor. O que hoje a ciência já comprovou como sendo um cordão de luz, que é a ligação entre o ser crístico e o ser humano, deveria ser um tubo de luz. Cada um de nós deveríamos ter um tubo de luz no qual Deus estaria irradiando energias abundantes e constantes para todos os seres humanos. Porém, como a comunicação entre o ser crístico e o ser humano está cada vez mais diminuta em muitos seres humanos, a única coisa que liga o ser crístico ao ser humano é um pequeno cordão chamado de fio de prata. Espero que tenha me expressado bem para que esses ensinamentos tão importantes para a humanidade sejam revelados da forma mais adequada possível e com a urgência necessária para que os seres da nova era sejam redesenhados, sejam aprumados, que voltem aos trilhos. Por hoje, encerro esta sessão. Agradeço muito a presença de todos e que assim seja, graças a Deus.